Galera, a magia do lápis. Meu nome é Cláudio, trabalho com ilustração e sou diretor de criação. A proposta aqui é interagir com vocês e trazer o máximo de informação para vocês terem desenvoltura na concepção criativa do cartoon. Serve tanto para o editorial como para a animação. Ao meu lado, Fabiano, meu sócio na Rabiscaria, que vai compartilhar disso conosco também. Eu sou designer e ilustrador também. Minha paixão por desenho, né, vem desde criança, como todos, e a partir daí a gente começa a desenhar. E aqui a gente vai estar passando isso para vocês, a essência do desenho. Como começar, como fazer a construção, como desenvolver o personagem, aquilo que você quer criar. Lembrando também que assim, vão ter que ter um pouco de maturidade e até saco, né? Porque a gente, diferente do computador, a gente vai fazer tudo no lápis. E o lápis exige técnica, arrojo e mais do que tudo, determinação para os exercícios. Por quê? Isso vai ajudar a soltar a mão, isso vai ajudar na desenvoltura, isso vai ajudar na maturidade com o seu próprio desenho, com o seu próprio estilo e ajudar você a se conhecer, até para você saber até que ponto vai o seu saco cheio para fazer a coisa. Valeu! Então, galera, conforme falamos, né, anteriormente, para início dos exercícios não precisa apenas do que? De uma folha A4. Né? Essa folha A4 nós iremos dobrar ao meio, tá? Em referência ao que? Eu não sei quantos conhecem o Sketch, mas hoje nós temos o Sketchbook, que é no formato A5, que é o mais utilizado, por simples carregamento de um lado para o outro, facilidade e praticidade. Feito isso, com a folha A4 você vai ter exatamente o formato A5. Para esse exercício, nós vamos ter dobrar a folha A4 ao meio, redobrá-la ao meio novamente, tá? Ela vai ficar nessa posição, né? E dobrarmos novamente. Feito esse trabalho com as dobras, você vai reabri-las e você vai ter praticamente 8, né? De cada lado, utilizando as dobras para fazer o que? Os exercícios de linhas, os exercícios 45 graus, os exercícios que é justamente para você ter uma desenvoltura de soltar a mão, de ter um preparamento para conseguir ter liberdade na hora que você for fazer um esboço para os seus personagens e para futuros exercícios. Então esse é um exercício que não tem uma quantidade de vezes. Quanto mais fizer, mais fácil vai ser para vocês continuar fazendo o trabalho, ok? Bom, galera, dando sequência aí, o primeiro exercício seria fazer linhas, né, no sentido horizontal, né, que é um exercício justamente para você entender a sintonia que está a sua mão. Então aqui as linhas retas elas vão ser usadas na perspectiva, né, vão ser usadas em diversos momentos para vocês fazerem cenários, fazerem, enfim, outras coisas da ilustração. Um toque que é bacana para vocês entenderem, que nesse exercício é sempre começar, para quem é destro, da esquerda para a direita, por um simples motivo. Assim a sua mão vem vindo de dentro para fora e não vai passar por cima dos traços, fazendo com que um desenho fique borrado. Então aqui, no primeiro momento, percebam que não precisa ter uma coisa simétrica, como se fosse uma régua, porque é o processo de você estar fazendo os traços, né? E fazer isso com a maior precisão possível. E isso, cada traço vai te dando uma perspicácia para você tratar de forma inteligente ou não o trabalho, né? Então se você quiser fazer mais rápido, ó, tá? Vai fazendo mais rápido ou vai fazendo mais devagar, não existe uma lógica, tá? O importante é você ir se sentindo bem e tendo maior liberdade conforme vai sentindo a evolução, né? O que vocês perceberem aqui, ó, aquela dobra que fizemos, ela serve justamente para isso, ó, para você ter um limite, senão você vai ter uma folha muito comprida para dar sequência. Aqui eu fiz na forma horizontal, agora eu vou começar na forma 45 graus. Por que 45 graus? Aqui também é um formato de você estar utilizando. Detalhe, a folha ela pode
interagir para qualquer lado, desde que você sinta à vontade para ter a percepção de como você vai usar. Não existe uma regra, precisa estar em pé, precisa estar deitada, não, precisa ter uma desenvoltura para você trabalhar melhor. Dentro disso, ó, 45 graus, você vai trabalhando, tá vendo? E vai fazendo, tá? Claro que aqui não houve um término, eu estou mostrando para vocês essa primeira sequência de exercícios que vai ter que ser utilizado por vocês a todo momento, né? Então, o primeiro passo para o trabalho do cartoon é esse exercício, né, que eu estou apresentando para vocês, né? Na sequência, a gente vai fazer 45 graus invertido, tá? Então você começa da esquerda para a direita, de baixo para cima, justamente para você fazer da forma inversa, tá ok? Fazendo isso aqui, você vai começando a ter a compreensão de como está o trabalho de traço da sua mão, tá? E isso é o que a gente costuma chamar de calibração, né? Isso no termo interno, né? Nos bastidores, costuma-se dizer, não estou com a mão calibrada, estou com a mão calibrada. Então vocês vão se deparar com alguns ilustradores e falar, hoje minha mão não está calibrada por conta disso. Às vezes você não está num bom dia e a mão às vezes está um pouco mais trêmula porque dormiu pouco, dormiu mal, está com dor de cabeça. E aí no decorrer do curso a gente vai estar passando alguns toques aí, até para você controlar um pouco desse trabalho de ansiedade, né? O último desse lado da folha é justamente você fazer 45 graus, né? E nesse 45 graus você ir formatando o que a gente costuma chamar de ranhuras ou de um processo de entrelaçamentos, né, de fios, para você às vezes brincar com sombra e luz, né? Isso foi muito utilizado e ainda é utilizado em algumas histórias em quadrinhos, né, que o que as pessoas às vezes chamam de rachuras, né? E aqui você vai puxando de baixo para cima agora, 45 graus, e isso vai te dar uma ranhura, uma textura diferenciada que faz você perceber o trabalho, né, de uma forma legal. Um toque para vocês aí que estão tendo essa oportunidade de fazer o exercício é não ficar preocupado em ter linhas muito simétricas. Lembre-se, o grande barato de você estar trabalhando com lápis é justamente saber que por trás do lápis existe um ser humano. E o ser humano, ele não tem o traço preciso porque não é robô. Então, quando eu digo para vocês fazer isso aqui muito tempo, pouco tempo, 10 minutos, 20 minutos, 1 minuto, é justamente para vocês começarem a ter essa desenvoltura. Aqui eu segurei um pouco a mão, né, para mostrar para vocês um trabalho mais duro, mais rígido. Mas se você, com o tempo, você vai começar a fazer isso aqui, ó, dentro do mesmo exercício. Então é legal também você dar uma soltada, às vezes, no próprio exercício da mão, para você ver, né, que você consegue também, de forma mais ágil, ter vários momentos do exercício, ok? Outro ponto do exercício, galera, é o trabalho ondulado, tá? Que é esse trabalho com linhas, né? Onde a intenção é você ter uma dinâmica com essas linhas para poder fazer o que? Cabelo, mar, vento, enfim, vários tipos de efeitos, né, no trabalho de ilustração. Então esse é um trabalho também que não existe uma simetria, porém é interessante fazer e tentar ter uma regularidade. Se quiser fazer menor também, aí você cria ondulações menores e aí faz menores. Esse é um grande barato, tá?
Percebam que eu não estou mantendo uma simetria nisso aqui, porque, como eu disse, somos seres humanos e dentro disso a proposta é, se eu fizer tudo certinho, vocês vão ficar aí achando que vocês são um problema de não conseguir fazer. E não se trata disso, se trata exatamente de ir soltando a mão, ir pegando o melhor desenvolvimento de vocês, ó. Então é ir fazendo, ir soltando, e conforme vão se fazendo os exercícios, a perspicácia vai aumentando, ok? Um outro exercício muito bacana e que também vai ser muito bem utilizado por vocês são os exercícios circulares, né? Então você tem o círculo que vem para fora, você vem o círculo para fora, né? E aí você pode fazer um trabalho que é muito usual antes de você fazer, porque se você vai fazer o círculo num primeiro momento, só o círculo, você vai perceber que a mão está dura, a mão está meio pesada. Então o grande barato é começar a fazer um trabalho de circular sem tirar o lápis do papel e ir soltando a mão mesmo, tá? Nesse ir soltando a mão, você vai usando toda a folha, ó, na extensão dela, sem medo de ser feliz. É ir fazendo, vai ter bolinha que vai parecer um triângulo, não tem problema, faz parte, tá? Isso vai fazendo com que você solte a mão. E aí é criar esse círculo infinito, né, por um lado, começar a fazer direita, esquerda, direita. Isso é muito legal para soltar a mão, tá? Feito isso, o interessante é pegar e começar a tentar fazer o mesmo de forma mais precisa. Aí sim precisamos ter um trabalho mais, mais preciso, não está preciso, está preciso. Porque é isso, olha, vocês já vão percebendo que é um trabalho que vai evoluir para boa parte do trabalho no Cartoon, né? Aqui, ó, você veja, fiz um círculo, outro círculo, mais um círculo, e aqui eu vou fazer uma ondinha, ó. Eu já começo a ter a propriedade de brincar no próprio exercício. Isso faz parte, não existe uma regra para estar fazendo a coisa, ok? Pessoal, após a aula de linhas que vocês tiveram com o Cláudio, agora a gente vai continuar com a aula de figuras geométricas, tá? Nessa aula a gente precisa de um pouco mais de precisão e vamos usar como base a aula anterior. Para começar a figura geométrica, com base na aula de linha que você aprendeu anteriormente, você precisa traçar uma linha na vertical. Feito essa linha, marque a ponta, as extremidades dela, e para isso você precisa dividi-la ao meio, porque uma figura geométrica, como por exemplo um quadrado, ela tem os 4 lados iguais. Aí você posiciona o lápis e com o dedão você faz a marcação de onde mais ou menos é o meio. Marcou, repete para cima para ver se está igual. Está igual, fez a marcação. Aí você vai traçar uma linha na horizontal. Com a mão leve, traçou a linha. Você precisa conferir os lados. Então você pega essa metade de baixo ou a de cima que são iguais e repete para cada lado. Confere se as medidas estão certas. Faz a marcaçãozinha. E agora, para fazer o quadrado, você vai traçar em cada extremidade uma linha. No caso aqui eu estou fazendo a linha na vertical e na horizontal também. Aí você vai ter o seu quadrado. Bem simples de fazer a figura geométrica. Já para fazer um círculo, você precisa da mesma base que o quadrado, que são os lados iguais. Então é o mesmo procedimento. Você vai traçar a linha. Tanto faz começar na vertical como na horizontal. Marque as extremidades para limitar. Ache o centro. Confere se as medidas de centro estão batendo. Trace a linha na horizontal. Traços mais fracos, tá, pessoal? Pega uma parte, repete
igual ao passo anterior, confere as medidas se elas estão certas. Você já tem a marcação do eixo onde você vai achar a sua circunferência, então você já marcou os lados. Aí agora você vai voltar naquele exercício de círculo. Você vai soltar a mão e tentar fazer o círculo caber dentro das áreas demarcadas. Aí vai soltando a mão e você acha o círculo. Feito isso, você vai ter que achar a sua linha principal. Ela vai estar aqui no centro. Não se preocupe em errar, é normal. Aí você vem marcando só a linha que é a correta para finalizar a circunferência. Por isso é importante a prática do exercício anterior, para você acertar de forma mais rápida. Aí está feito o círculo. Aí reforce a linha principal. Está feito a circunferência. Para fazer as elipses e os retângulos é a mesma base, só que o retângulo ele não possui os 4 lados iguais, diferente do quadrado. Então você vai fazer o que? Você vai traçar uma linha na vertical, marcar as extremidades, mesmo processo, isso não muda. Achar o centro, confere se está no centro, tá? Por se tratar de figuras geométricas, precisa ser mais certinhos, né, os lados, traçar uma linha. Aí você vai pegar a medida total que você traçou na vertical e marcar a partir do centro do lado esquerdo e fazer o mesmo do lado direito. Confere se as medidas estão batendo. Aí mesmo processo do quadrado. Faz as linhas na vertical ou na horizontal, tanto faz a ordem, contanto que a medida esteja certinha, você já vai ter o seu retângulo. Aí depois é só conferir e acertar. As linhas que você não for usar, você pode apagar. Para fazer a elipse é o mesmo processo que o retângulo, que segue a mesma base. Claro que existem retângulos de vários tamanhos, né? E assim como as elipses. Então, se você for traçar começando pela horizontal, você acha a medida vertical. O ideal é começar pela medida menor. Aí faz a marcação, confere se está do mesmo tamanho, pega a medida total. Marcando essas linhas, você pode desenhar qualquer forma. Essas linhas servem para achar a estrutura. Marcou, conferiu se a medida está igual, aí agora volta naquele exercício anterior, que você tem que soltar a mão, ir acertando, às vezes vai ficar tremido, aí você vai tentando manter sua mão dentro dos espaços. Nota que eu comecei, a mão estava fora, e conforme eu fui fazendo, ele foi ficando dentro do espaço. Com isso, depois é só achar a linha certinha, reforça ela. É importante fazer esses exercícios para poder executar os próximos passos, né? E aqui você está calibrando a sua mão e aí você vai ter mais facilidade em desenhar. Aí nós temos a elipse. Já para fazer uma figura diferente, que no caso seria um triângulo, você começa no mesmo processo. Faz a linha na vertical, marca as extremidades, ao contrário do quadrado e do círculo que você jogou a medida ao meio, você não vai jogar ao meio, você vai jogar a medida na base aqui, embaixo. Aí você pega a altura total e vai aplicar. Você pode usar a altura total, que ele vai ficar mais aberto, ou você pode pegar uma parte, que seria aquela metadezinha que a gente estava usando anterior, e jogar para cada lado. Aí você vai ter a altura total da base já dividido ao meio. Então você faz a marcação só para saber aonde vai, e a partir daí você vai juntar as linhas ao centro, cada extremidade ao centro, tanto à esquerda quanto à direita. Sendo assim, você já vai ter o seu triângulo. Beleza, pessoal?
Bom, galera, vocês puderam perceber aí, muito rapidamente, que a gente conseguiu mostrar em pequenos passos, poucos exercícios, o que vai ser a nossa caminhada daqui para frente, né, no decorrer do curso. E para mostrar para vocês que a caminhada é longa e árdua mesmo, por exemplo, aqui no Sketch, nós temos uns desenhos feitos por mim, tá? Que mostra o que? A relação dos exercícios, né, das formas para você desenvolver expressões. Então, ao longo nós vamos estar vendo como fazer expressões, como desenvolver personagens, como estar exatamente utilizando a mecânica do lápis, né, e papel para desenvolver um bom cartoon, um bom personagem, né. O Fabiano vai mostrar aqui também um outro estilo que também corresponde muito com o que nós vamos mostrar no curso. A gente tem também um estudo de personagem, tá? Passo a passo, a variação dele, e com o decorrer do curso, né, esse passo que a gente está tomando, que foi da introdução do desenho, a gente pode chegar a desenvolver algo assim ou até mais, né, com o tempo, com dedicação, né, você seguindo à risca todos os exercícios, praticando, então você consegue desenhar tranquilamente. Lembrando, né, que no decorrer de tudo isso, vocês ainda vão ter vários toques sobre informações de locais para vocês buscarem estilos, buscarem formas, e aí vocês também se identificarem com o melhor estilo que vocês acharem interessante para aquilo que vocês desejam desenvolver, para o trabalho que vocês queiram realmente estar animando ou simplesmente criando um personagem. Valeu?